Oi, turma, tudo bem? Nesse momento agora a gente vai estudar uma das injúrias que pode levar o paciente a tornar-se crítico. Para que vocês tenham uma noção, a sepse tem uma alta prevalência e letalidade, e no Brasil ela mata em torno de 56% de pacientes que estão internados na UTI. E o que seria a sepse? Mas antes da gente ver o conceito de sepse, nós vamos entender o que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que nós chamamos de SIS. A SIS, ela é um instrumento de triagem para identificar se esse paciente tem infecção, mas ele não define se esse paciente tem sepse. Por quê? Porque alguns critérios clínicos precisam ser avaliados para que ele se encontre dentro desse parâmetro. Por exemplo, temperatura corporal acima de 38 ou menor que 36, a frequência respiratória acima de 20 movimentos por minuto ou a pressão de CO2 menor que 32, a frequência cardíaca acima de 90 e leucocitose ou leucopenia, geralmente acima de 12.000, se for a leucocitose, e se for a leucopenia, abaixo de 4.000. Isso significa dizer que é a presença ameaçadora a vida desse paciente em decorrência de uma resposta desregulada a um processo infeccioso. E aí existem alguns conceitos que a gente também precisa entender. Primeiramente, a infecção sem disfunção, ou seja, tem ou não os critérios de CIS, mas não tem ainda uma disfunção orgânica, apesar de ter uma infecção do tipo bacteriana, viral ou fúngica. A sepse caracteriza-se, então, pela presença dessa disfunção orgânica desregulada dessa infecção. Então, quando você tem essa característica bem marcante, você já está diante de um quadro de sepse. O choque séptico é quando você já tem a sepse instalada, associada à hipotensão arterial, que é persistente, mesmo quando você faz a reposição volêmica no processo de ressuscitação desse paciente, porque ele tem uma redução da perfusão, ele tem uma hiperlactatemia, que a gente vai daqui a pouco estudar sobre isso, que caracteriza como acidose metabólica, ele tem baixa diurese, oligúria, e ele tem muita desorientação, que é a alteração do estado mental dele, por conta também da hiponatremia. Em seguida, se esse paciente evoluir de uma forma negativa, nós podemos observar a instalação de uma síndrome chamada de síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, o famoso SDMO. Aqui, o que ocorre? Mesmo com intervenção, a homeostase ela não consegue ser mantida. E essa característica ela surge do processo de imunossupressão extremamente grave. A essa síndrome também chamamos de síndrome de inflamação persistente catabólica, que é a famosa PICS. Essa é uma relação fenotípica que muitas vezes ocorre com o paciente de UTI, que fica vagando por muito tempo, 2, 3, 4, 5 meses no UTI, e ele não consegue se restabelecer, se recuperar do processo inflamatório ou um processo infeccioso, ok? Então, assim, quando eu caracterizo clinicamente o meu paciente com sepsis, eu tenho que ter no mínimo 4 desses critérios que vocês estão vendo: hipotensão, oligúria, relação de pressão O2 e de fração inspirada de O2 menor que 300, o que significa dizer que tem uma necessidade aí muito grande de oxigênio para manter essa saturação acima de 90, uma contagem de plaqueta se ela tiver menor que 100.000. Se ele tiver diante de uma hiperlactatemia, ou seja, acima dos valores de referência, que é de 1,6 a 2,5 de lactato, e aí a gente sabe que
o controle dessa hipoperfusão tecidual tem como lactato como indicador tecidual de hipóxia. Então, se eu tenho uma baixa concentração de O2, significa dizer que eu não vou suprir com as necessidades tanto de O2 como de nutrientes, que a gente viu atrás, quando a gente estava falando de paciente crítico, das alterações do consumo de O2 reduzido em detrimento do aumento do glucagon, do cortisol e das catecolaminas, que são os hormônios das respostas ao estresse. Existe também o rebaixamento do nível de consciência, o delírio, né, que isso está relacionado basicamente a um distúrbio hidroeletrolítico, a hiponatremia, ou algo relacionado também nos baixos níveis de potássio, e o aumento significativo das bilirrubinas, em torno de 2 vezes ao valor de referência. Então, isso é muito impactante quando eu tenho 1, 2 ou 3, 4 critérios que já clínicos que já podem ser diagnosticados de sepse. Esse diagnóstico é feito pelo médico. Então, tem que ter pelo menos, no máximo, 4 critérios desses. E aí, esse gráfico aqui mostra as etapas de uma evolução de uma sepse, até chegar ao choque séptico. Então, eu tenho um fator inicial, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, com todas essas características que nós já falamos anteriormente, evoluindo aí por uma sepse, que ela pode tornar-se mais severa e depois evoluir para um choque. Percebam que todos esses processos evolutivos, eu tenho um aumento gradativo, né, desse processo infeccioso, que pode originar uma disfunção orgânica, uma hipotensão e uma presença aumentada de lactato, que nós chamamos de hiperlactatemia. Que é um índice, viu, gente, de morbimortalidade extremamente, um critério extremamente impactante. Todo paciente UTI faz diariamente sua dosagem, além dos outros exames bioquímicos, a dosagem de lactato sérico. Certo? Como vocês veem aí, síndrome da resposta inflamatória, a sepse, confirmada ou não, né, na suspeita de infecção, quando ela se torna mais grave ou já tem uma alteração da função orgânica, e o choque é quando aquele paciente, além dessas características, traz uma hipotensão e um lactato, e uma hiperlactatemia, que muitas vezes a gente pega um paciente recém-admitido em UTI já com um diagnóstico de choque séptico. E aí, como é que a gente avalia a resposta inflamatória das citocinas inflamatórias, dos mediadores celulares que foram, nesse momento, sintetizados para induzir, começar essa resposta inflamatória? Então, eu trouxe aí nesse gráfico aqui uma resposta que a gente chama de bimodal, porque o processo inflamatório ocorre desde a resposta inata como a resposta imune adaptativa. Então, percebam aqui, eu inicio um processo inflamatório, ou por vírus, bactérias, fungos, enfim, algo que levou à alteração da minha homeostase. Então, eu tenho rapidamente o aumento dessas citocinas, fator de necrose tumoral, o alfa, interleucina 1, 6 e 8, né? Esse momento aqui, ele chega no pico. Esse pico é a minha curva inflamatória, que tem a tendência, logicamente, de recuperação. Mas essa característica inicial eu chamo de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, com todas aquelas alterações clínicas que nós vimos nos slides anteriores. Em seguida, esse paciente pode começar a melhorar, ou seja, sintetizar proteínas citocinas anti-inflamatórias, fatores o TFG-beta, a interleucina 10, a 13 e a 4, e aí você já tem um processo de recuperação, o aparecimento de um anabolismo, que tende a melhorar esse quadro do paciente. Mas percebam que nesse pico aqui, que eu até esqueci de falar,
é onde ocorre a mortalidade precoce do paciente, que é que ele está no auge do processo inflamatório. Então, se ele conseguir chegar nesse processo anabólico, né? Se ele conseguir ultrapassar essa curva e tende a decrescer, ele tem uma melhora extremamente satisfatória. E aí, gente, eu estou diante de um quadro que normalmente nós chamamos de síndrome da resposta contra-inflamatória ou anti-inflamatória compensatória, chamado de CAS. Então, essa resposta é chamada de resposta bimodal à inflamação, né, com a liberação das citocinas. Existe também uma síndrome da inflamação persistente catabólica, que é chamada de PICS, que vocês estão vendo